Então, gente, a gente estava falando dos dois critérios do princípio da anterioridade. A somatória desses dois critérios temporais definem a data exata em que uma lei tributária vai ter início de eficácia. O primeiro critério, repita-se, é o exercício seguinte. Portanto, sempre a partir do ano seguinte é a ineficácia de uma lei tributária que cria ou aumente um tributo. Mas além de ser no ano que vem, precisa existir uma distância de 90 dias entre a publicação da lei e o início da eficácia dela. Portanto, esse critério de 90 dias, ele só vai ter de fato importância para as normas tributárias publicadas a partir do início de outubro. Por quê? Porque só a partir do começo de outubro é que os 90 dias vão atingir janeiro e, portanto, empurrando a data para frente de janeiro. Porque as normas tributárias publicadas de janeiro até o comecinho de outubro, os 90 dias necessários já estarão presentes, portanto, haverá 90 dias naturalmente. Portanto, se uma lei publicada em julho, é óbvio que os 90 dias para janeiro já estão ali. Agora, uma lei publicada em novembro, dezembro, os 90 dias farão com que o início da eficácia dela seja postergado, não de janeiro, mas sim para fevereiro ou para março. Esses são, portanto, os dois critérios da anterioridade. O princípio da anterioridade, então, gente, ele define uma condição dos contribuintes não serem surpreendidos por uma lei tributária, de modo que, publicada uma lei tributária, há um período de amadurecimento da lei, um período dentro do qual os contribuintes ficam estudando o conteúdo da lei e se preparando para o início da vigência dela. E o início da vigência dela se dará pela conjugação de dois critérios. O critério do ano, exercício seguinte, e o critério nonagesimal, ou seja, há que se aguardar 90 dias. Tudo bem? Agora, lembram da extrafiscalidade que fez com que a gente excepcionasse o princípio da legalidade? Ou seja, aqueles impostos que regulam o mercado, eles não precisavam ter suas alíquotas aumentadas por lei e sim por mero ato do executivo. Extrafiscalidade é o nome desse instituto. Aqui acontece a mesma coisa. Esses impostos reguladores, como precisam atuar de forma rápida e urgente no mercado, transformando a questão econômica, portanto, atuando de modo rápido, o governo atua de modo rápido através desses impostos, eles também excepcionam o princípio da legalidade, significando o seguinte: o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de operações financeiras, eles não têm que respeitar a critério algum. Ou seja, publicado um decreto que aumenta a alíquota do importação, exportação e operações financeiras, esse decreto passa a ter eficácia imediata. Portanto, não há respeito a nenhum dos critérios da anterioridade para esses impostos extrafiscais: importação, exportação e operações financeiras. Em relação ao IPI, que também é extrafiscal, lembram que eram 4, houve uma alteração constitucional, fruto de uma artimanha dos empresários, que fez com que o IPI ele tivesse que respeitar os 90 dias. De modo que um decreto que aumenta a alíquota do IPI, ele não precisa aguardar o ano seguinte, mas ele precisa respeitar pelo menos os 90 dias. Portanto, se um decreto que aumenta a alíquota do IPI for publicado dia 20 de abril, nós teremos que contar 90 dias e só no 91º dia é que nós teremos a eficácia desse decreto relativo ao IPI. Tudo bem? Portanto, a mesma extrafiscalidade que atuou lá na legalidade, ela atua também aqui na anterioridade, porque tem a ver com a urgência. E, portanto, os impostos extrafiscais, importação, exportação e operações financeiras não respeitam a nenhum critério temporal da anterioridade. O IPI respeita os 90 dias. Em relação às contribuições especiais, aquelas previdenciárias, seguridade social, elas também não respeitam o ano, só respeitam os 90 dias. Portanto, uma contribuição social, quando for criada ou aumentada, ela também só respeita os 90 dias. Em relação ao imposto de renda, é o contrário. O imposto de renda não respeita os 90 dias. E ele só respeita o ano seguinte. Qual é a má notícia, portanto? Uma regra que aumenta o imposto de renda, ou que institui algum elemento novo no imposto de renda,
basta que seja publicada até 31 de dezembro, porque ele terá eficácia imediatamente no dia seguinte. Portanto, ele só respeita o ano, não respeita os 90 dias. Então, se uma norma de imposto de renda for publicada dia 30 de dezembro, dia 1º de janeiro já vale. Portanto, nós não temos o respeito aos 90 dias. Tudo bem? Então, vejam, a gente tem que lembrar que esses critérios temporais da anterioridade, eles estão definidos sempre na Constituição. Na nossa apostila, eu fiz uma planilha para que vocês entendam com mais tranquilidade essa questão relativa ao princípio da anterioridade. E nós nos vemos na aula. Um abração.